Olá, amados, bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem na santa paz do Senhor. Se você não tiver, eu já creio que após essa oração, o seu coração vai ser preenchido de paz e de esperança. Amém? Mas no momento nós estamos aqui na presença do Senhor, no colo do Pai, um momento ao qual nós estamos aqui estudando a palavra e aplicando essa palavra em oração. Amém? Nós estamos ouvindo e aprendendo sobre o livro de Salmos. E hoje nós estamos no capítulo 18, ao qual nós dividimos por etapas, por episódios, porque o capítulo é muito longo, mas também é um capítulo muito rico. E eu creio que cada parte desse capítulo é importante para nós nesse momento em que nós atravessamos batalha. Amém? A gente está falando um pouco sobre esse capítulo 18 e a gente entende que ali é o cântico de Davi quando ele foi livre de todos os inimigos dele. Queridos, uma das coisas que eu e você, se nós queremos ter vitória, precisamos entender que nós enfrentamos batalha. Mesmo sendo cristãos, nós enfrentamos batalha. Amém? E precisamos, porque estamos enfrentando batalha, nós precisamos decidir que campo nós estamos. Se eu estou servindo no exército do Senhor ou se eu estou servindo no exército do inimigo. Mas muitas vezes nós estamos ali servindo ao Senhor, estamos sendo fiéis à casa do Senhor, vamos ao culto, lemos a palavra, oramos a Deus, mas deixamos a influência externa do inimigo por causa de uma provação, por causa de uma dificuldade ao qual nós estamos enfrentando, por causa de uma prova que nós estamos atravessando, em vez de nos deixarmos ser influenciados pelo Senhor e pela sua palavra, muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos no inimigo, colocamos os olhos na adversidade, colocamos os olhos naquilo que nós estamos enfrentando. E por causa disso, o desânimo vem e por causa disso, nós nos enfraquecemos e acabamos que nós vamos perdendo as batalhas. Amém? Mas essa palavra de Davi aqui nos ensina, nos encoraja a sempre colocar os olhos no Senhor. Amém? Hoje a gente vai ler aqui sobre o versículo 3 a 6, que tem uma chave importante para nós. Amém? A palavra de Deus diz assim, Salmo 18, 3 a 6, eu estou lendo aqui na versão NAA, ele diz: invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Nossa, na minha angústia eu invoquei ao Senhor e gritei por socorro a meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém, queridos? O primeiro entendimento e aprendizado aqui nesses versículos é que Davi, ele diz que eu invoco ao Senhor, que é digno de ser louvado, e eu serei salvo de todos os meus inimigos. Amém? Então, o ponto-chave, para que nós possamos ter vitória é poder abrir a nossa boca, e clamar a Deus. Tem outras versões que ele diz assim: eu invoco o Senhor e os meus inimigos são destruídos diante de mim. E por que eles foram destruídos diante de mim? Primeiramente, Davi, ele abriu a boca dele e clamou o Senhor. Porque o que muitas vezes acontece é que essa situação, elas nos fazem fechar a nossa boca. A gente fica desanimado, nós ficamos entristecidos, nós ficamos sem fé, A aprovação rouba a fé, a aprovação rouba a esperança, a aprovação rouba a alegria, aleluia. E nós ficamos ali nesse estado de desânimo total e acabamos que nós fechamos a nossa boca em vez de abrir para pedir socorro ao Senhor. Amém? Então Davi nos ensina que se eu quero viver em vitória, eu posso olhar as circunstâncias, mas essas circunstâncias não vão me influenciar. Eu vou olhar as circunstâncias com os olhos do Senhor e vou abrir a minha boca para que o Senhor, que é poderoso, mais poderoso do que esse inimigo que se levanta diante de mim, mais poderoso do que essa situação que está diante de mim, mais poderoso do que esse problema que está diante de mim, eu vou abrir a minha boca não para falar do problema, mas para clamar ao Senhor, que é digno de louvor. E a Bíblia diz que Davi nos ensina aqui que ele escuta o nosso clamor. Queridos, olha que tremendo, se não parece com o que eu e você vivemos no dia da provação, no dia da prova, no dia da luta, no dia da dificuldade. Ele diz assim: os laços de morte me cercaram. Imagina aí você com o problema que você está enfrentando hoje, com essa situação que você está enfrentando, uma situação de morte, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja nas suas relações, no seu casamento, amém, nas suas finanças.
Imagina o espírito de morte, imagine o decreto de morte que está ali diante de você. Se você não tiver discernimento, você vai se deixar envolver por esses laços de morte. E é exatamente isso que a situação faz, é exatamente isso que o diabo quer, que nós possamos ficar nesse lugar de derrota, nesse lugar de que não tem mais jeito, é a morte, porque a morte é o último estágio, não tem mais jeito. Mas Davi, ele diz que os laços da morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Não é assim, queridos, que eu e você ficamos aterrorizados diante do dia mau? Não é assim que eu e você ficamos no dia que tudo vai mal, no dia que a gente não vê solução, nós não vemos uma razão de se alegrar, nós não vemos uma razão de esperança, todos os pensamentos que vêm na nossa mente é somente pensamentos de morte, de tristeza, de derrota, de decepção, que não tem mais jeito, que não tem mais fim, não é assim? E nós ficamos aterrorizados. Por quê? Porque nós olhamos para a circunstância, porque nós olhamos para o tamanho do diabo, nós olhamos para o tamanho do problema em vez de olhar para Deus e clamar a Deus. E ele completa aqui, Davi, ele diz: cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Quantas vezes, queridos, aquilo quando nós estamos enfrentando uma situação, logo que nós recebemos, o diagnóstico de um médico, nós já recebemos o diagnóstico até de uma situação que está acontecendo na nossa vida, a gente imagina, a gente trama com a nossa cabeça só coisas ruins. Nós somos impossíveis de tramar coisas boas. Nós somos impossíveis de dizer, ok, essa situação tá ali, esse problema tá ali, essa doença tá ali, esse problema de divórcio tá ali, problema na minha família, com meu filho, ok, pouco importa, mas em vez de eu deixar esses pensamentos me levarem a tramar a destruição, a pensar somente sobre a destruição, como eu e você fazíamos antes, devemos nos lembrar que hoje nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente do Senhor. E a mente do Senhor, ela não é infectada, vamos dizer assim, por esses pensamentos de morte. A mente do Senhor, ela vê o que está acontecendo, mas ela declara a vida diante da morte. E aqui Davi nos ensina que nós não devemos deixar ser invadidos por esses pensamentos de temores, de medo, mas nós, em vez disso, nós devemos ser invadidos, pelos pensamentos de amor, de paz e de esperança, do Senhor para as nossas vidas. Então ele diz que quando eu clamo o Senhor, aleluia, todos os meus inimigos são destruídos. Queridos, creia nesta verdade. Pouco importa a situação que você está enfrentando hoje. Pouco importa o tempo que essa situação já está durando. Se é nova, se é antiga, se faz mais ou menos um pouco de tempo. Pouco importa. Se foi alguém que criou essa situação, se foi você mesmo. Quando você se arrepende, se foi você. Quando você se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus. Volta para esse lugar de filho. Aleluia. Deus, ele nos responde. Deus, primeiramente, ele nos perdoa. Aleluia. E a partir desse lugar de perdão, nós podemos gritar a Deus para que Ele venha nos socorrer. Amém? Então, tão importante quanto gritar a Deus é saber de que lugar eu vou gritar. Será que eu vou gritar no lugar de condenação, de culpa, ou ainda cheio de pecado, invadido pelo pecado, que nos dá uma porta aberta para o medo? Ou eu vou me arrepender, voltar para Deus e ser restabelecido, restaurado nesse lugar de filho? E aí, quando eu crio, quando eu grito a Deus, aleluia, Ele ouve e Ele destrói os meus inimigos. Amém? Eu quero convidar você para que nós possamos orar em cima desse versículo e que você que tenha o seu coração aberto para deixar o Senhor falar, aleluia, no seu coração, deixar o Senhor falar na sua mente, que você, por este momento agora da oração, esqueça os seus problemas e se concentre no Senhor, porque Ele é a fonte de salvação e de vida para você. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de gerações, Deus fiel, o meu Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É diante de Ti, Pai, que nós clamamos, Senhor, nesta manhã, Senhor. É diante de Ti, diante da Tua majestade, diante do Teu poder, diante da Tua graça, diante do Teu favor, Pai, que nós clamamos diante de Ti, diante do Teu trono de graça, Pai. Porque agora, como filho, Senhor, podemos entrar neste lugar dos santos dos santos. Jesus, Ele abriu a porta, Ele rasgou o véu para que nós podemos entrar neste lugar
lugar de filhos justificados, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Espírito Santo, leva essas pessoas, Pai, que ainda não se reconheceram pecadores, Pai, que somente ficam envolvidos, Senhor, pelo problema, pela dificuldade, Senhor, por essas tramas que têm se levantado na mente dele, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que tu venha levar, Senhor, essas pessoas ao arrependimento genuíno, Pai. Que tu venha levar essas pessoas ao arrependimento, Pai, de reconhecer que são pecadores, Pai, porque nós podemos sim clamar a Ti, mas uma vez que nós somos restabelecidos nesse lugar de filho, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha convencer cada homem, venha convencer cada mulher, Pai, sobre os seus pecados, Pai, como a Tua palavra diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, estamos separados da glória de Deus, fomos separados da presença do Senhor, mas quando nós hoje olhamos para a cruz, reconhecemos a obra de Jesus na cruz e nos reconhecemos pecadores, reconhecemos que precisamos de Jesus, oh, aleluia, nós nos identificamos com a obra de Jesus, com a morte dele na cruz, nós somos restaurados nesse lugar de filho, Pai. Senhor, restaura esse homem, restaura essa mulher, restaura para que eles possam ter de volta esse lugar de filho, Senhor, ao qual eles podem gritar a Ti, ao qual eles podem clamar a Ti, Senhor, e o Senhor responde, com escape, e o Senhor responde, Senhor, trazendo aquilo que eles precisam, Deus, em nome de Jesus, Pai. Talvez tem pessoas aqui que faz tempo que tem orado, talvez tem pessoas aqui, Pai, que tem orado a Ti há muito tempo e não tem ouvido resposta, Senhor, que Tu venha trazer a paz, Senhor, no coração deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, que Tu venha trazer a paz de que o Senhor escuta, como disse Davi, eu invoco ao Senhor e Ele se levanta e destrói todos os meus inimigos, eu invoco ao Senhor, aquele que é digno de todo louvor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, lembra também aqueles, Pai, que talvez estão lutando pela própria força, Senhor, eu quero fazer assim, tem que ser desse jeito, mas que possa lembrar, Senhor, a eles, Pai, que existe uma força muito maior que pode lutar com eles, que é a Tua força, Pai. Traz eles a esse lugar de filho, traz eles a esse lugar de arrependimento, traz eles a esse lugar, Senhor, de dependência total de Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, para aqueles que estão lutando, Pai, com pensamentos de morte, Senhor, pensamentos, Pai, de suicídio, Senhor, pensamentos, Pai, de fracasso, Senhor, de trama, Senhor, com pensamentos ali a mil, Senhor, sobre tramas que o inimigo está falando, Senhor, sobre essa situação que não tem mais jeito, essa situação que não tem mais fim, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu elevo a mente de cada pessoa cativa ao Teu senhorio de Cristo Jesus, quebrando todo nó, todo sofisma e toda altivez de espírito, Pai, que a mente do Teu filho, a mente da Tua filha seja levada cativa a obedecer a palavra do Senhor, a obedecer aquilo que o Senhor diz, Senhor, que esses pensamentos de dúvidas, que esses pensamentos de incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, abrir a boca deles para clamar a Ti, Senhor, aqueles que estão com a boca fechada, Senhor, por causa da dificuldade, por causa do problema, por causa do desânimo, Senhor, que Tu venha abrir a boca deles agora em nome de Jesus, Pai. Talvez as bocas estão fechadas porque já clamei muito, já pedi muito, não vi resposta, mas continue a perseverar, meu irmão, continue a perseverar, minha irmã. Deus, Ele ouve as suas orações. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do justo, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor daquele que está triste, entristecido. Deus, Ele ouve. Aleluia, se você é filho, se você já arrependeu, se você é justificado por Jesus ali naquela cruz, creia, pelo sangue de Jesus você é justificado e continue, persevere, não desista, continue diante do trono da graça, porque Deus está ouvindo. Oh, aleluia, e Ele vai destruir todos esses inimigos da tua mente, esses inimigos do teu coração, que tem destruído a promessa do Senhor, esses inimigos de incredulidade que tem destruído a tua fé. Ele vai destruir e Ele já está destruindo em nome de Jesus. Enquanto você olha para o inimigo, você tem medo, você empaca, você não avança, mas olha para Deus, em nome de Jesus, que você pare de olhar para o inimigo, pare de olhar para o problema, pare de olhar para a dificuldade, mas começa agora a olhar para Deus, porque Ele é a fonte de livramento, Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de força, Ele é a fonte de esperança, Ele é a fonte de coragem. Como diz Davi, você vai viver. Eu clamei ao Senhor, que é digno de todo louvor, e Ele, não eu, não você, Ele, Deus Todo-Poderoso, destruiu
todos os seus inimigos. Então continue a clamar. Ali quando você não quer, clama. Ali quando você não tem vontade, clama. Ali quando você está triste, clama. Adora, louva, clama, mas não fecha a sua boca. Aleluia. Oh, Pai, obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por esta verdade. Obrigada por esta libertação que estamos precisando, Pai, porque cremos no Senhor, cremos no Teu poder e colocamos a nossa vida, a nossa situação, aquilo que nós estamos vivendo diante de Ti, Senhor, e sabemos que é o Senhor que vai nos livrar de todos, não de qualquer, não de alguns, mas a Bíblia diz, de todos os nossos inimigos, Pai. Em nome de Jesus, que Tu venha fortalecer a fé do Teu filho. Fortalece a fé da Tua filha. Para que eles possam ser fortalecidos hoje, Senhor. E continuar. E aqueles que estavam com a boca fechada vão começar a abrir, a pedir a Ti. E aqueles que estavam com a boca fechada porque não conseguiam pedir, eles vão perseverar na oração. E o Senhor vai destruir todos os inimigos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom, amados. E sempre, 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 sempre Ele é fiel. Amém? Continue perseverando, que esse desânimo já caiu por terra hoje em nome de Jesus. Amém? Abra a sua boca para clamar a Deus. Abra a sua boca para louvar o Senhor. Quando você estiver triste, abra a sua boca e louve. Como Davi diz aqui, né? Eu louvo ao Senhor que é digno de louvor. Abra a sua boca para louvar. Abra a sua boca para orar. Abra a sua boca para clamar a Deus. E você vai ver que todos esses inimigos, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Até logo e que Deus abençoe em nome de Jesus.